A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. O inferno, né? O inferno é tão ruim que ninguém quer ouvir falar dele, né? Mas Jesus falou muito dele. Jesus falou muito dele nas Escrituras, falou muito dele nos Evangelhos, né? O inferno é real. O inferno não é uma história contada para boi dormir, não. O inferno existe, ele é real mesmo. Ele é tão real quanto essa cadeira que você está sentado, se é que você está sentado numa cadeira. É tão real quanto esse celular que você está vendo, esse vídeo, essa televisão, esse computador. É tão real quanto essa mesa aqui, que nós estamos aqui, que o computador está em cima, esse microfone que eu estou falando. O inferno é real. Embora muitos aí, durante tantos anos, né, durante toda a história da humanidade, tentam desacreditar o inferno, dizer que o inferno não existe, que isso é uma afirmativa falsa da história da igreja, porque a igreja criou essa situação, esse inferno, né, o local, o inferno, para assustar as pessoas, para fazer as pessoas seguirem os ditames, né, dos pais da igreja, tudo, mas não é nada disso. O inferno é real. Embora muitas pessoas aí já tenham passeado por lá, né? Você conhece muitos aí que já passearam por lá, já andaram, já fizeram turismo pelo inferno, já fizeram turismo pelo céu. E pior de tudo é que o guia turístico era Jesus Cristo. Sempre é Jesus Cristo que está guiando, sempre é Jesus Cristo que leva as pessoas para o céu, para o inferno, e mostra tudo, e a pessoa vem e conta tudo o que aconteceu lá. O que é, claro, muito claro, frontalmente contrário às Escrituras, pois a própria palavra de Deus diz que aqueles que estão lá não podem passar para cá, e aqueles que estão aqui também não podem passar para lá. Quer dizer, vão passar sim, né? Se morrerem e fizerem as coisas totalmente opostas à palavra de Deus, se não seguir os caminhos de Cristo, vão parar lá, né? Isso daqui pode passar para lá, mas o de lá não passa para cá. Então nós vamos conhecer alguns fatos sobre o inferno. Primeiro, o inferno é local de tormento. O inferno, ao contrário de uma certa pessoa aí, que está bem aqui, ó, coloquei aqui o vídeo aqui, né, que disse que gostaria de ir para lá, que lá deve ter uma rave, né? É assim que ele pensa, né? Ele e o coleguinha dele que entrevistando ele. Que lá, prefiro ir para o inferno que ir para o céu, essas coisas todas. Então é tudo desconhecimento. O inferno é local de tormento. O inferno não é local de colônia de férias, não. O inferno não é local bom. O inferno é local de tormento. Para que ele foi criado, o inferno? Quem criou o inferno? Deus. O próprio Deus criou o inferno. Ou você acha que Satanás tem poder para criar alguma coisa? Claro que não. Ah, meu Deus. Meu Deus, o inferno foi criado por Deus? Sim, foi criado por Deus. Por que ele criou o inferno? Porque Deus é justo. E você vai entender por quê. O inferno foi criado para o diabo, Satanás e seus anjos, embora eles não estejam lá. Não vai pensar, você está vendo muito pica-pau, muito desenho aí, né, na televisão, em que aparecem representações do inferno, está lá Satanás lá sentado, tipo num trono, cheio de capetinho em volta, né? Tem até um desenho de uma personagem chamada Betty Boop, né? Você pode procurar na internet, em que ela vai parar no inferno, e os diabinhos ficam lá cantando, dançando, né? E ela no inferno, troço totalmente demoníaco aquele desenho. Esse Betty Boop é um desenho bem antigo, da década de 30. Não vai procurar agora não, que não existe não. Bom, muito bem. O inferno está lá, existindo. Ele existe desde o início dos tempos, desde antes da eternidade.
E Satanás e os demônios não estão lá. Por quê? Porque Satanás e os demônios estão nos ares, eles estão aí, ó. Eles estão aí doidos para fazer alguma coisa, doidos para, né, para tragar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o amam e que o temem, né? E Satanás anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, Satanás e os demônios não estão no inferno, porque o lugar é tão ruim que nem Satanás quer ir para lá. Então, eles estão nos ares, eles estão por aí, eles podem estar até do seu lado aí. Ah, não, tá não, pode, tá. Eles estão nos ares, não tem parede que segure eles. Quem segura eles é o Espírito Santo, é Deus, né, trabalhando na sua vida, é o Espírito Santo, é ele que impede que Satanás haja na sua vida. A única maneira de você não ir para o inferno é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que a pessoa pode fazer para ir para o inferno? Nada. Ela não precisa fazer nada. Ela já está a caminho do inferno. Aquele que não segue o caminho do Senhor já está a caminho do inferno. Já está a caminho da condenação. Ah, mas o meu vizinho, ele é tão bonzinho, ele é tão gente boa, né? Ele ajuda tanto a gente, ele é tão bom, ele vai para o inferno também? Vai. Se ele não aceitar Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebê-lo, né, em nossa vida e assim seguir os caminhos dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Só tem dois caminhos, um que conduz ao inferno e conduz ao céu, ou ao paraíso. Não existe mais outros caminhos. Um conduz à perdição eterna e outro conduz à salvação, à glória eterna em Cristo Jesus. A Bíblia não descreve o local do inferno. Alguns dizem que é no centro da terra, outros dizem que é embaixo. A Bíblia só diz que tem o de baixo e o de cima. Só isso que ela fala. Ela não diz onde é, de que maneira é, de que jeito é o inferno. Tem uma autora que ficou muito famosa na década de 90, chamada Mary Baxter. Ela é uma autora americana. Ela já morreu, acho que ela morreu em 2021. Em que ela escreveu vários livros. Né? Você já deve ter lido esses livros. Tem até nas livrarias evangélicas hoje em dia, né? Só heresia, só besteira, só bobagem, mas está vendendo lá. E muita livraria evangélica está vendendo isso. Divina Revelação do Inferno, Divina Revelação do Céu. Tem mais outras divinas revelações. Bom, a grosso modo, ela diz que ela era arrebatada. Diz que ela foi mais de 40 vezes para o inferno. Misericórdia, meu. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Pelo amor de Deus, isso veio de livro, né? Mais de 40 vezes, parece a pastora Nadir. Isso é demônio puro. A pastora Nadir também é uma turista dessa aí, já foi pro inferno, já foi pro céu, já foi pro inferno, já foi pro céu, já foi para tudo quanto é canto, né? Viu Pelé lá no inferno, viu não sei o que no inferno, viu um monte de gente lá no inferno famosa, né? Só não viu gente da família dela, só não viu gente lá da igreja dela, não, que morreu, não, viu não. Só viu gente famosa lá. Bom, então, essa autora aí, ela disse que ela foi umas 40 vezes para o inferno, e quem era o guia turístico? Jesus Cristo, é claro, né? Jesus Cristo tem que guiar ela, afinal de contas ela é importante, ela vai para o inferno e vai para o céu, não é? Ela toma um metrô, né? Um metrô demoníaco, né? Lá para o inferno. Muito bem, ela foi lá para o inferno e ela disse que o inferno tem a forma de um ser humano, deitado de costa, um corpo deitado de costa. Então, os capítulos lá do livro dela tem muita imaginação, meu irmão. Essa irmã, ela tem uma imaginação, parece uma obra de ficção científica. Se você ler esse livro, lê, mas lê só como distração, para você ver os absurdos. Tem os capítulos são assim, a perna esquerda do inferno, a perna direita do inferno, braço esquerdo do inferno, a cabeça do inferno, a mandíbula do inferno, o tórax do inferno, a barriga do inferno. Cada lugar é pior do que o outro. Falar que tem rato, cobra, serpente. Eu queria saber quem é que colocou esses bichos lá no inferno. Não é isso? Isso aí, essas coisas, meu irmão, você vai ver de monte, tá aí, tá aparecendo de monte por aí. Né? O nego foi fazer excursão para um lado, para o outro, foi fazer... que é arrebatado e vê o corpo. Isso é projeção astral, isso é coisa de budista, meu irmão.
Isso é coisa de budista, espiritismo, não. Eu saí do meu corpo, eu vi meu corpo lá. Que isso, meu irmão? Não existe isso, não. Você já viu isso na Bíblia? Já viu isso descrito na Bíblia? Aí depois eu voltei para o meu corpo, eu saí do meu corpo, voltei para o meu corpo. É muito santa essa irmã. Ela já morreu e as heresias dela morreram com ela. Eu não sei se ela já está habitando lá no lugar que ela ficou de visitar, né? Que ela visitava sempre. Bom, nós temos algumas passagens na Bíblia que falam sobre o inferno, que dizem como é o inferno. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, eu não vou botar as referências aqui, você vai me ouvir e vai lá na Bíblia, tá bom? Volta de novo no vídeo, vê, tá bom? Eu não vou escrever aqui não, porque a pessoa vai escreve e a pessoa não vai lá na Bíblia, né? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz que lá é um lugar de castigo, é um lugar de castigo, de ausência de Deus. A Bíblia fala assim, e eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então é um local de castigo, é um local de ausência de Deus, é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então ali está preparado para o diabo e seus anjos, mas como nós dissemos, Satanás e seus anjos, né, os demônios, não estão ali, estão aí nos ares, né, estão aí na terra. É um lugar de completa escuridão e de trevas. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, esses homens são fontes sem água, de névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Ou seja, é um local de escuridão. Eu vejo muito filme aí que representa o inferno todo iluminado, né? Nossa, parece até uma discoteca lá, toda iluminada, aquela coisa toda. Não é isso que a Bíblia fala não, meu irmão. A Bíblia fala que é um lugar de escuridão e trevas, mas treva mesmo, treva palpável, né? Um local de escuridão e de treva. Imagine só, que beleza esse local, né? É horrível, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é um local de sofrimento. Tem choro, ranger de dentes, não é uma coisa agradável, é uma coisa terrível aquele local. Haverá sofrimento, como um fogo que nunca se apaga. Está em Marcos capítulo 9, versículo 43, que diz assim, se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. É um lugar onde haverá destruição da alma. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Olha só que coisa incrível. Então, você não precisa ter medo do homem, mas precisa ter medo, temer a Deus. Nem precisa temer ao diabo, a Satanás, se você é de Deus. Se você pertence a ele, se você é servo dele, você tem que temer a Deus, porque o diabo nada pode fazer contra você, né? Se você estiver no caminho do Senhor. Mas você ir contra Deus, Deus pode fazer perecer seu corpo ou sua alma lá no inferno. É um lugar de fogo, é como um lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse 21, 8 diz assim, mas os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Lá no final dos tempos, lá depois do trono branco, do julgamento do trono branco, tudo aquele Satanás, os demônios, o próprio inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E lá vão perecer, vão sofrer sofrimentos terríveis durante toda a eternidade, junto com o anticristo e o falso profeta que inauguraram esse lago de fogo
enxofre. Vão estar lá já estão lá esperando. Lá vem o inferno, lá vem Satanás. Eita fé, a gente vai morrer. Vai morrer não. Vai ter a segunda morte, né? Que aí é a segunda morte, como diz a palavra. Bom, louvado seja o Senhor. A Bíblia fala que o inferno é real. Conforme a gente já falou aí, o inferno é real. O inferno não é historinha, né? Não é historinha. Aproveita, meu irmão, que o inferno é historinha. Aproveita também e não fique de historinha. E se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí pra gente. Não esqueça aí de deixar o seu comentário. Não esqueça de colocar o sininho lá pretinho para você receber todas as notificações, tá bom? Aqui, ó, tem um Pix aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, tem um QR Code. Se você puder ajudar o nosso canal, ajude nosso canal aí, manda um Pix pra gente continuar fazendo essa obra aqui, tá bom? Fique com Deus, louvado seja o Senhor. Muito obrigado. A Bíblia fala que o inferno é real como o céu. O inferno é o local onde os pecados são punidos. Quando pecamos, ficamos separados de Deus. Está em Romanos, capítulo 13, 23. Quando nós pecamos, nós estamos separados de Deus. Então, o pecado causa morte, né? Tanto física quanto espiritual. E o inferno é um local de separação total de Deus. Como tudo de bom vem de Deus, ficar separado de Deus, você só vai ter tristeza, sofrimento, só vai ter agonia. Então, eu creio aí, eu já falei isso em alguns vídeos, que o pior de ir para o inferno não é o sofrimento atroz que você vai sofrer ali no inferno, mas é a separação de Deus e a certeza de que se você tivesse feito aquilo que o seu irmão lá da igreja fala para você, aquilo que aquele crente lá vai pregar para você, lá na sua porta da sua casa, na rua, entregando folheto, se você tivesse seguido os conselhos dele e recebido a Jesus Cristo como seu Salvador, você não teria ido para lá. Eu acho que o pior é isso. É o arrependimento, a certeza de que não existe mais esperança, não existe mais retorno. Porque o momento de você ir para Cristo, vir a Cristo, é agora. Não é amanhã, nem depois de amanhã. Porque você não sabe o seu futuro, você não sabe o que vai acontecer com você. É isso? Então, olha, está aí o conselho aí. Mas aí você se pergunta, quando muita gente também se pergunta, mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão justo, Deus é tão amoroso, por que Deus vai criar um local de sofrimento tão atroz como o inferno? Por que Deus manda as pessoas para o inferno se elas pecam? Primeiro, Deus é justo, por isso que ele criou o inferno. Se existe a recompensa para o justo, para aquele que segue o caminho do Senhor lá no céu, existe a recompensa para o desobediente, para o que não quer seguir o caminho do Senhor, para aquele que costuma pecar, peca e não se arrepende, para aquele que não segue a Jesus. Existe o caminho também, a recompensa para o injusto. Existe a recompensa para o justo e existe a recompensa para o injusto. Segundo, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai voluntariamente. Quando qualquer outra pessoa, meu irmão, não obedece os caminhos do Senhor, você está indo em direção ao inferno. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus é justo. A justa recompensa para o rebelde, para aquele que desobedece, para aquele que não quer seguir o caminho da verdade, é o inferno. E a recompensa para aquele que segue o caminho do Senhor, o obediente, aquele que segue o caminho de Deus, é o céu. Simples assim. O evangelho é simples e Deus também é simples. Se nós rejeitarmos a Deus, ele também vai nos rejeitar. E rejeitando a Deus, nós estamos mortos em nossos pecados. Mortos em nossos pecados, nós estamos mortos espiritualmente. E todo morto espiritualmente vai para o local de sofrimento quando morre, a não ser que ele se arrependa e receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem é que pode escapar do inferno? Qualquer pessoa pode escapar do inferno. Qualquer ser humano pode escapar do inferno.
Não existe ninguém ruim o bastante, malvado bastante, assassino bastante, que se arrependendo, recebendo a Jesus, não escape do inferno e não vá ter lugar do céu. Por isso que naquele dia, muita surpresa nós vamos ter. Nós vamos ver pessoas que nós achávamos que iam para o inferno, mas que pela misericórdia de Deus, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, tiveram a sua direção do seu destino mudado para o céu. Pense bem nisso. Glória a Deus. Deus é amor. Está em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. E enviou Jesus para nos salvar do inferno e restaurar o nosso relacionamento com ele. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Mas Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a estar com ele. Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus como seu Salvador. Isso cabe a você. Cabe a decisão é somente sua. A decisão não é minha, porque eu tenho que me salvar a mim mesmo. Eu não posso salvar minha esposa, não posso salvar meus filhos, eu não posso salvar ninguém. Eu não tenho força para isso. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. O único que pode te livrar do inferno é Jesus Cristo. Como? O recebendo como seu único e suficiente Salvador, seguindo seus caminhos, fazendo uma transformação de vida, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí sim, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Louvado seja o Senhor. Mas afinal de contas, quem é que vai para o inferno? Só vai para o inferno quem não quer estar com Deus. Isso é definitivo. Quem vai para o inferno é porque realmente não quer estar com Deus. A escolha é de cada um. Deus já avisou como isso será, com sofrimento, com tormento, separado dele, que aquele que se afasta dele vai para o inferno, é porque ele vai para o inferno. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia estão alisando o ego das pessoas e sequer o inferno é mencionado em muitas igrejas. É mencionado o céu, mas também não é mencionado o inferno. É desagradável falar que se você pecar, prostituir, se você for avarento, for mentiroso, for desonesto, for fornicador, tudo aquilo que a Bíblia elenca lá, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Tem muitas igrejas, muitos pastores que estão mascarando isso, mas é necessário que a gente pregue. É necessário vídeos como esse para que desperte, para que lembre, principalmente o nosso povo, que o inferno continua existindo. O inferno não deixou de existir, não. Ele existe e vai continuar existindo, até que Jesus venha, depois seja jogado no lago de fogo e enxofre. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça dos seus comentários lá nesse vídeo, não esqueça de dar seu like. Fique com Deus, Deus te abençoe rica e poderosamente.